Good morning, segunda série. How's it going? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Estamos iniciando aí a 17ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E, como eu havia prometido para vocês, eu retomei aí o principal tema da nossa prova dissertativa, que é a interpretação de anúncio. E aí eu foquei, então, essa videoaula nisso, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre interpretação de anúncio aí nas provas, né? Sempre cai no Enem. Se vocês forem fazer algum concurso, alguma coisa, é provável que vocês encontrem esse tipo de propaganda com alguma questão para poder ser resolvida, tá? Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar, né? Relembrar alguns tópicos aí dentro desse tema, né? E falar um pouquinho aí, relembrando, pegando aquele gancho daquela aula que a gente teve sobre o sanduíche do Big Mac, tá? Os textos publicitários são textos veiculados em campanhas publicitárias transmitidas em diversos meios de comunicação, como televisão, redes sociais, jornais, revistas e outdoors. Esse tipo de texto faz parte do cotidiano das pessoas de forma explícita e às vezes implícita, podendo fazer o uso de linguagem escrita, verbal e não verbal, na linguagem oral e também visual. Para analisar e interpretar textos publicitários em língua inglesa adequadamente, é importante compreender o seu principal objetivo e suas múltiplas funções. Os textos publicitários sempre são feitos e realizados pensando em determinado público consumidor e público-alvo, de forma sugestiva e persuasiva. Pode-se dizer que convencer e persuadir, ou seja, mudar comportamentos de um determinado público, é o seu principal objetivo. Através da função conotativa e apelativa da linguagem, fazem uso do sentido figurado com o objetivo de causar sensações no seu público-alvo e, a partir disso, convencê-lo do que está sendo veiculado. Outras características fortemente presentes nos textos publicitários são criatividade, humor e ironia, linguagem acessível, uso de figuras de linguagem, intertextualidade, uso de diferentes tipos de texto, como o argumentativo, narrativo e descritivo. Slogans, por exemplo, são exemplos de campanhas publicitárias cujo principal objetivo é fortalecer determinada marca no mercado consumidor e convencer o público-alvo a consumir e lembrar daquele produto. O slogan da Nike, por exemplo, é difundido no mundo inteiro e pode ser reconhecido, inclusive, por quem nunca consumiu essa marca. Aliás, gente, o slogan da Nike, que é Just Do It, que é o slogan, né? Simplesmente faça, ele é muito conhecido, mas se você tirar esse slogan e deixar só a logomarca, ela por si só também já é conhecida, né? De tão forte que é a marca, tá? Então, tudo isso que eu disse aí agora no primeiro slide, a gente já tinha falado disso quando a gente fez aquela análise daquele anúncio do sanduíche, né? Do McDonald's, na aula do Google Meet, né? Então, a gente levou em consideração a linguagem verbal, não verbal, se ela era apelativa, se não era, né? O tipo de produto, em que lugar que ela deveria ser veiculada, o público-alvo, né? O que ela nos causava enquanto sentimento, né? Isso tudo faz parte do processo de venda de um produto, ok? Deixa eu tirar aqui só para vocês verem. Vocês podem baixar o PDF depois, tá? Para poder ler ou então ampliar para vocês poderem ler melhor, ok? Então, aqui, ó, temos aí de novo um sanduíche, né? Só que agora é uma briga de marcas, né? A McDonald's e o Burger King, né? Mas, na verdade, essa é um anúncio do Burger King que tá alfinetando aí o Big Mac, né? E porque o sanduíche do Burger King é o Whopper, né? Que é o colosso, né? Brinca aí com a ideia de que
ele é maior do que o Big Mac do McDonald's, porque ele não cabe na caixa do Big Mac, né? Então, está escrito lá, propagandas também são tipos de textos publicitários. Neste cartaz, por exemplo, é uma provocação entre empresas do ramo alimentício. O Burger King, neste caso, faz uma comparação com o seu hambúrguer Whopper contra o outro famoso Big Mac do McDonald's, dando a ideia de que o Whopper é maior e não cabe na caixa do Big Mac da empresa concorrente. Foi o que eu disse para vocês agora. Além da função de convencer as pessoas e comprarem produtos de determinadas marcas, os anúncios publicitários cumprem uma função muito importante no que diz respeito às questões sociais que merecem atenção. Essas campanhas normalmente utilizam imagens e frases com o objetivo de chocar e alertar. O anúncio abaixo, que é na verdade na sequência, né, do slide, realizado pela Crisis Relief Singapore, há um alerta sobre a questão dos likes nas redes sociais direcionadas a pessoas em situações de vulnerabilidade e que precisam de ajuda real, não de likes. Então, vamos ver a imagem aí. Então, olha aqui, ó, você tem aqui uma imagem real de uma criança que teve uma perna amputada, né? É um anúncio de uma empresa de Singapura, né? E em volta dessa criança nós temos aí vários likes, ó, né? As mãozinhas indicando os likes aí, né? Então, às vezes, as pessoas divulgam, né, campanhas publicitárias, mas com o intuito de conseguir ajuda, né, financeira para certas campanhas, e as pessoas simplesmente curtem e não fazem nada, né? Então, dependendo da maneira como você divulga essa campanha, a única coisa que que as pessoas conseguem, né, são simpatizantes anônimos, né? Na verdade, elas não chegam a atingir o objetivo principal. E por outro lado, muitas vezes com a divulgação maciça dessas campanhas, embora elas ganhem muitos likes, as pessoas conseguem atingir os objetivos, né? Vai depender de como tudo é direcionado, né? Como é feito e como é direcionado. Nesse caso aí, é uma crítica bem aparente, né? Da questão da divulgação de uma campanha em prol das crianças necessitadas e que ganham somente likes, tá? Então, eu tenho um texto aí que caiu na questão do vestibular da FUVEST 2013, falando exatamente desta questão da maneira como as empresas foram obrigadas a mudar, a modificar, né, o meio, né, de divulgação, né, dependendo do tipo de anúncio que eles queriam fazer, o público queria atingir, né, o objetivo final dessa campanha, eles foram obrigados então a mudar em função das novas tecnologias, né, por causa dos likes e de onde isso tudo pode chegar, né. Então, coloquei para vocês o texto, gostaria que vocês lessem depois, se quiser copiar, traduzir lá no Google Translate, mas procurem entender pelo contexto, né? E aí eu já coloquei para vocês a resposta em vermelho, né? De acordo com o texto, a indústria publicitária foi forçada a se modificar em função das novas tecnologias, ok? Então, o texto fala que com o tempo, né, os anúncios foram simplesmente banalizados, né? Comprar algo impresso, né, pela internet, né, algo que você viu que está impresso, mas virtualmente, né, criar alguns pontos de luz, coisas que chamem atenção, né, para poder capturar essa audiência, para poder ter essa audiência necessária, né, que hoje se tornou um caos, né? Enquanto os visualizadores passivos, né, do anúncio ainda existem, a maioria deles escolhem, né, a maneira de consumir esses anúncios, né, ignorando, por exemplo, alguns anúncios, né, com simples toque, né,
e outros são forçados a se tornar muito mais do que um conteúdo, né? E a melhor maneira de você atingir, de você engajar os consumidores, muito mais do que passar a mensagem, né, para os amigos, né? A melhor maneira é realmente você conseguir chegar no coração dessas pessoas. Então, muitas vezes, eles escolhem imagens que chocam, né? E fazem críticas, né? Como é o caso dessa imagem, por exemplo, né? Por que que você dá like numa imagem dessa, né? Não era para você dar like, né? Ou o que significa o seu like, por exemplo, né? Significa que você participou, que você gostou, ou você simplesmente deu um like por dar. A gente faz muito isso também, né? Então, a indústria viral, ela se tornou uma maneira muito útil de descrever qualquer campanha aí que se espalha, né, de pessoa para pessoa, tá bom? Então, hoje, muito mais do que antigamente, as campanhas publicitárias, elas têm que ser muito bem pensadas, né? Porque a maneira que as pessoas veem, a maneira que as pessoas divulgam e compartilham tanto notícias quanto campanhas publicitárias, ela mudou completamente, né? Depois, implementar notícias adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. Essa é uma outra questão que caiu também no vestibular, tá? A partir da campanha If You Can't Read It, Why Eat It? Os leitores são alertados para o perigo de. Então, eu tinha lá uma campanha que foi criada, inclusive envolvendo crianças, né? E a campanha se você não consegue ler, por que comer, né? E aí tinha um texto lá, uma criança, né? Mostrando, então, o perigo que está escondido aí nas letras miúdas dos produtos alimentícios, principalmente voltados para as crianças, né? E tem lá, know what you are putting in your body. Então, saiba o que você está colocando dentro do seu corpo. If it doesn't sound like good, think twice. Então, se não soa bem, pense duas vezes. Many packaged and over-processed foods and snacks are loaded with fillers and preservatives. Então, muitas comidas empacotadas e ultraprocessadas, elas são preenchidas, né? Elas são feitas com produtos aí sintéticos, né? Os conservantes, né? E tudo. Esses preservatives aí são os conservantes, tá? That means less of the good stuff your body needs. Então, significa que tem poucas coisas que o seu corpo precisa. Food label illiteracy, it's just not natural. Então, tá falando aí que os rótulos ilegíveis, né, das comidas não são naturais, né? Então, se tá pequenininho lá, se você não consegue ler, provavelmente não te faz bem, né? Então, ele perguntou aí, os leitores aí são alertados para o perigo de quê, né? Ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. Por que não pode ser os outros? Vamos ver os outros. Acessarem informações equivocadas sobre formulação química de alimentos empacotados. Não é isso, né? Simplesmente está lá, mas eles não... o perigo aí, o alerta aí não para o perigo de acessarem informações equivocadas. As informações não são equivocadas, elas são verídicas e estão lá, né? Consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer sua composição. Também não. Muitas pessoas têm interesse em conhecer, elas simplesmente não conseguem ler porque é muito pequenininho. Desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Também não. Tá tudo discriminado lá. A gente simplesmente ou não lê ou não consegue ler, né?
incentivar as crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados com conservantes. Esse nem pensar, né? Ok, pessoal, então aí, ó, coloquei para vocês mais uma vez, né? Abordei com vocês um tema muito importante, que é esse de interpretar anúncios, né? De revista, de jornal, da internet como um todo, né? Dos veículos de comunicação virtuais. Não se esqueçam de realizar as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. Deixei para vocês o idioma da semana. Fingers crossed, it's gonna happen. Tô torcendo, vai dar tudo certo. See ya, guys.